Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos ficar em pé, fazer uma oração. Que o Senhor Jesus nos ajude, nos abençoe. Que o Senhor Jesus nos visite com a tua graça, com o seu Santo Espírito. Querido Deus, nós te louvamos nesta noite. Estamos felizes uma vez mais poder estar na tua presença, na tua igreja. Nesta noite estamos aqui em um culto de estudo da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo tome a primazia nesse lugar. Que a tua graça, Senhor, venha nos envolver. Que a tua graça venha nos alcançar. Que a tua bondade, Senhor, esteja diante de cada um de nós. Venha, Senhor, estar conosco. Eu te convido, Jesus, a estar conosco mais uma vez nessa noite. Através do teu Santo Espírito, fale conosco através da sua palavra, Senhor. Queremos e precisamos ouvir o Senhor falar conosco através da sua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito Santo nos ajude a ministrar a tua palavra nesta noite. Que a mão de Deus conduza esse trabalho nessa noite. Que a tua presença seja real em cada vida, em cada pensamento, em cada coração. Senhor, visita os irmãos que estão aqui conosco, aqueles que estão a caminho. Visita também aqueles irmãos que não puderam vir no culto nessa noite, Pai. Os que estão enfermos, estão doentes. Que o Senhor alcance nesta noite com a tua grande bondade e misericórdia. Em no nome de Jesus, Pai, venha dirigir o trabalho nessa noite através do teu Espírito. Amém. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor com o hino de número 88. O hino de número 88. Revela-nos, Senhor. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. E com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. E com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. E com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus,
feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo 3 até o 12. Depois nós vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Evangelho Mateus, capítulo 5, versículo 3 até o 12. Mateus, capítulo 5, do versículo 3 ao 12. Os irmãos encontraram? Eu vou ler um versículo, os irmãos, mais um versículo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Eu vou ler os dois versículos, irmãos, acompanhem. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Podeis assentar, irmãos. Nós queremos agradecer aos nossos irmãos que também estão nos assistindo pelas redes sociais. Que o Espírito Santo fale em cada coração nessa noite. Meus irmãos, nós vamos falar nessa noite sobre o caráter de Cristo. Qual que é o tema hoje, irmãos? Vou repetir. O caráter de Cristo. Vamos lá? O caráter de Cristo. Quando nós falamos a respeito das Sagradas Escrituras, a Bíblia afirma que o Senhor Jesus, o nosso Cristo, ele despiu-se de sua glória e revestiu-se de toda a natureza humana, conforme está registrado em João, capítulo 1, versículo 14, Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 8, e Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Vou repetir. A Bíblia registra que o Senhor Jesus, ele despiu-se de sua glória e revestiu de toda a natureza humana, mas esta natureza, a qual se refere a palavra de Deus, sem pecado. Então Jesus não soube o que é pecado. Amém, irmãos?
Como homem, ele foi o mestre irrepreensível, conforme escreve João capítulo 8, versículo 46, e Hebreus capítulo 4, e versículo de número 15. Ele foi submisso, ele foi manso, ele foi humilde, amoroso, entre outras tantas qualidades teve o nosso mestre Jesus Cristo em Mateus 11, versículo de número 29, Filipenses 2, versículo 8. Nós chegamos então a uma conclusão que o seu caráter é o padrão. O caráter de quem, irmãos? O caráter de Cristo Jesus precisa ser o padrão de todos nós os crentes e da igreja, que precisa ser seguido, que precisa ser imitado, que precisa ser exaurido da história e da biografia viva de Jesus, porque a sua história continua viva. Nós precisamos tirar a respeito, cuidado desse fio aqui, tá, irmãos? A respeito da vida de Jesus Cristo. Então, quem vai ler para mim? Mateus capítulo 11, versículo 29. Quem achar, leia. Cristo, exemplo de humildade. Mateus 11, 29. Aprendei de mim que sou nervoso. É isso que está escrito aí, irmão? Sou manso, humilde de coração. Continua, irmão Jonathan. E darei descanso para vossas almas. Então, meus irmãos, nós entendemos aí no versículo 29, tá? Aqui ele nos dando o exemplo de humildade, de simplicidade. E ele mesmo, o próprio Jesus, está dizendo: olha para mim, aprenda comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Então nós vemos aqui que a humildade fazia e fez e faz parte do caráter de Cristo. E como que é feio, né, irmãos? Uma pessoa orgulhosa, sim ou não? Como que é feio você olhar para alguém e ainda se dizendo crente, com o nariz empinado. Mas Jesus, ele lavou até os pés dos discípulos, né, irmão Eliel? Para ensinar ali um símbolo de humildade. Então, Jesus aqui em Mateus 11, 29, ele está dizendo: olha para mim, seja manso e humilde de coração. Então nós vimos que a humildade fazia parte do caráter de Cristo Jesus. A Bíblia fala no Salmo 26, verso 6, a respeito da pureza que é exigida a um adorador. O salmista escreve o Salmo 11 e o verso 7, e a Bíblia fala: a bênção de Deus está sobre os que praticam a justiça. Jeremias 29, versículo 7, a Bíblia fala para nós que a paz deve ser cultivada entre os filhos de Deus. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, aqui a Bíblia fala para nós que Cristo é a fonte da vida espiritual. João 13, versículo 15, a Bíblia fala que Cristo é o nosso exemplo por excelência. Leia para nós, por gentileza, João 13 e versículo 15. Quem achar pode ler bem alto. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façai vós também. Então, nós estamos aprendendo nessa noite, preste bastante atenção, que Jesus Cristo, ele é o modelo ideal de caráter, de santidade e de obediência para nós, os crentes. Então, quando você for se espelhar em alguém, se espelhe em Jesus. Aleluia.
Quando você quiser imitar alguém, procure parecer com Jesus. Porque Jesus é o grande modelo ideal para nós, de caráter, de santidade, para todos os crentes. É para todos, irmãos. Não é só para os obreiros, não é só para os pastores presidentes, não é só para o diácono, cooperador, não. A Bíblia está dizendo que Cristo, repito, marca aí na tua agenda, Ele é modelo ideal de caráter, de humildade, obediência, santo. Por que de obediência? Eu vou falar por quê. Porque Deus enviou o seu único filho, e a Bíblia fala isso para nós, e ele precisou morrer, morte de cruz. Se fosse outro, poderia dizer: Pai, manda outro no meu lugar, porque eu sei que a morte de cruz é para os malfeitores. Eu não roubei, eu não matei, eu não judiei de ninguém, eu não menti. Então ouça bem, prepare o teu glória a Deus, que eu já estou começando a pregar. Até para se entregar na cruz do Calvário e morrer pelo mundo, por nós e por você e pela igreja, ele foi obediente. Aleluia. Então não se esqueça que quando você quiser imitar alguém, procure imitar Jesus Cristo. E quando nós falamos do caráter, nós entendemos os aspectos do caráter do crente. E nós lemos aqui um texto inicial. O Sermão do Monte nos apresenta os principais aspectos do caráter cristão. Nesse texto que nós lemos e vemos, nós aprendemos não somente a ética moral do reino do céu, mas também a essência do caráter de Cristo Jesus. Caráter, primeiro, de humildade. Já falamos aqui, no versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a primeira característica do caráter de Cristo é a humildade. Amém? Por quê? Porque Jesus foi modesto em toda a sua maneira de viver. Já foi lido aí, Mateus 11, 29. Jesus demonstrou a sua humildade quando ele se despoja da sua glória. Aleluia, oh glória a Deus. Na irrestrita obediência, eu já disse aqui, a vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai para Jesus? Qual foi a vontade do Pai? Foi que ele viesse ao mundo resolver problema que não era dele. Olha aí, irmão. Que ele viesse ao mundo curar leprosos, expulsar demônio, visitar casa e resolver muitas questões que não era dele. Olha a obediência de Jesus Cristo. Quem pode ler para nós Filipenses 2? Quando o Senhor se despoja da sua glória, versículos 6 e 7. Filipenses 2, versículos 6 e 7. De Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha aí, irmão. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele não quis ser igual a Deus, tomou forma de servo, sendo obediente. Então, meus irmãos, nós vimos, e eu já falei aqui, quando ele lava os pés dos discípulos em João 13, e quando nós relacionamos com todas as pessoas, independentemente de sua raça ou da sua posição, nós entendemos então aqui a primeira característica do caráter de Cristo, que é a humildade. E a humildade é um aspecto do caráter imprescindível a todos os crentes, irmão. Todos. Quem vai ler? Efésios 4, 1 e 2. Efésios 4, 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando Aleluia. guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Os irmãos entenderam? Então a humildade
ela é imprescindível. Ou seja, não pode faltar esta característica que é o aspecto de humildade na nossa vida. Por que será que o diabo foi destronado do céu? Quem sabe me responder? Estava comentando isso agora há pouco com a minha esposa. Por quê, irmão? Pode falar, irmão. Ele quis ser maior do que aquele que o criou. Ele quis saber demais, ele quis ser autossuficiente para ele mesmo. Ele quis ser o cara. Não quis obedecer, sim ou não? Encheu o coração de orgulho e de soberba, por isso ele foi destronado do céu. Então, olhe para mim, marque na tua agenda. Eu quero que você estraga a agenda aqui no culto de ensino, tá, irmãos? Ou um caderno, uma caderneta. Marque aí. O orgulho e a soberba não cabem em você. O orgulho e a soberba não faz parte da nossa história cristã. Não combina comigo e com você, irmão. Vamos deixar de lado tudo isso, porque isso não combina conosco. Se for para imitar Jesus, ser parecido com Jesus, nós precisamos deixar de lado essas coisas. Quem entendeu, diga amém. Amém. E a Bíblia fala, abra a Bíblia e leia para nós, Tiago 4, versículo 6. Os humildes sempre alcançarão o favor do Senhor. Nós estamos ainda na primeira característica do caráter cristão, que é a humildade. Tiago 4 e 6. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Então os humildes alcançam favor do Senhor, ou seja, alcançam a graça. Ô irmãos, se não for a misericórdia de Cristo, a graça do Senhor, nós não seríamos o que somos hoje. Eu costumo dizer que eu não sou melhor do que você porque eu sou pastor da igreja. Eu não sou melhor do que o irmão que cuida da porta por causa da minha credencial. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós somos alcançados pela graça, e a graça nos nivela, a graça nos deixa todos iguais. Segunda característica do aspecto do cristão, mansidão. Quem vai ler para nós? Mateus 5 e 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão é uma virtude que se choca com a rudez. Quem entendeu? Não entendeu, irmão? Rudez. A pessoa rude. De vez em quando nós nos deparamos com alguém rude. Então a virtude da mansidão se opõe à rudez. E o nosso Senhor, Cristo Jesus, já foi lido aqui, sempre foi manso e benigno, ou seja, bondoso de coração. 2 Coríntios, capítulo 10 e 1. Quem vai ler? Outro leia Mateus 11, 29. Já foi lido, mas vamos ler de novo. 2 Coríntios 10, versículo 1. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Mateus 11, 29, mais uma vez. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. E encontrareis descanso para as vossas almas. Então Paulo também disse para nós sobre a mansidão. Outra característica do texto que nós lemos, fome, mas não é fome de pão, nem de um churrasco, nem de comer um pudim. E olha que eu amo pudim, hein? Dia que você convidar na minha casa, para ir na sua casa, pode fazer pudim, que eu amo pudim. Então, fome e sede de justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6.
O Senhor Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos. O Senhor Jesus, ele ordena aos seus discípulos para que priorizasse acima de todas as coisas o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos seriam acrescentadas. Mateus 6:33. Então, em um mundo a qual nós estamos vivendo hoje, ouça bem, um mundo perverso, um mundo cheio de egoísmo, onde as pessoas estão mais preocupadas em acumular bens materiais, riquezas materiais, do que socorrer um aflito, do que socorrer um necessitado. O verdadeiro crente, já era para você ter marcado na tua agenda, né? Vou ler de novo. O verdadeiro crente, ele deve refletir e buscar o caráter de Cristo, através de uma vida de obediência, de retidão e de santidade. Quem vai ler? Mateus capítulo 6, versículo 25. Leia no microfone para os irmãos em casa ouvirem e entender. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? 31 agora, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O que nós aprendemos nesse texto é que o Senhor, repito, estava ensinando para que os seus discípulos entendessem priorizar o reino do céu, a justiça de Deus, para que fosse abençoado, para que fossem mais próspero. Então nós vamos ver dentro das Sagradas Escrituras, especificamente nos Evangelhos, Jesus dando exemplo para os seus discípulos e para a multidão que o acompanhava. Quem entendeu, diga amém. A quarta característica do caráter cristão é misericórdia. Misericórdia é o mesmo que compaixão pela necessidade alheia. Os irmãos entenderam? É se compadecer com a dor do meu irmão. E isso, ouça bem, você que está em casa também ouça bem, está cada vez menos. Sim ou não, irmãos? A ponto de alguém chegar e dizer, problema dela, é problema dele. Mas nós estamos aprendendo hoje a exercitar misericórdia, a exercitar compaixão pela pessoa que está do meu lado. Às vezes tem alguém, é tão difícil de falar isso aqui hoje, mas eu preciso falar. Tem alguém do meu lado, do nosso lado, precisando somente de um abraço, irmão. Não é nem uma nota de R$100. Está precisando de um sorriso meu, um sorriso teu. E aí alguém passa de largo e diz, problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. Não fazemos isso, irmão, porque o Senhor está pedindo para nós. Por quê? Porque Ele foi misericordioso. Então, se nós queremos parecer com Cristo, eu preciso exercitar misericórdia, porque Jesus foi misericordioso com os homens, quando os homens estavam cometendo as suas fraquezas. Nos momentos mais difíceis, Jesus entrou com providência. Sim ou não? Quem lembra aqui a passagem de Zaqueu? Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o povo dizia assim, irmão Eliel, para quê tudo isso? Não precisa disso. Entrar na casa de um pecador. Zaqueu era mal visto pela sociedade,
porque ele era funcionário público do governo, e ele ia de porta em porta cobrando os impostos. E quem quer ser cobrado hoje? Zaqueu era rico, tinha um bom salário, mas o que faltava em Zaqueu, Jesus foi levar na casa dele. Já dá um tema de pregação aqui. O que faltar na tua casa, se você convidar, Jesus vai levar para você. Então Jesus ensinou nós praticar e exercitar misericórdia na fraqueza do meu irmão, nas suas privações. Quem vai ler para mim? Marcos capítulo 5, 19. Marcos 5, 19. Outro leia Hebreus 2, 17. Quem achar pode ler. Marcos 5, 19, Hebreus 2, 17. Jesus, porém, não lhe permitiu mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Teve misericórdia de ti. Como ele teve misericórdia da viúva de Naim, como ele teve misericórdia do centurião de Cafarnaum, como ele teve misericórdia da sogra de Pedro, e assim por diante. Como ele teve misericórdia em inúmeros relatos bíblicos de milagres realizados. Quem lembra aqui a passagem da mulher curvada? 18 anos andando curvada, Jesus olhou para ela, chama ela, destaca ela, coloca a mão sobre ela. Ali, Jesus está não querendo se mostrar, irmão, mas ele está dizendo: eu sou a sua misericórdia. Porque aquela mulher, ela era conhecida, irmão Eliel, como a mulher curvada, 18 anos, o espírito maligno fazia com que ela andava curvada, mas chegou o dia na sinagoga, naquele culto, estava Jesus, e a Bíblia fala, colocou a mão sobre ela. Jesus não precisava fazer com que ela descesse do terceiro andar, Jesus não precisava colocar as mãos sobre ela, mas quando Jesus destaca ela, chama ela e coloca a mão nela, está dizendo: eu tenho misericórdia, eu tenho compaixão, eu tenho compaixão. Então Jesus, em toda a história, está pedindo para nós cumprir mandamento. Quem vai ler Hebreus 2,17? Pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Aleluia. Lê a parte final desse versículo. Para expiar os pecados do povo. Expiar o pecado do povo. Mas não é isso que está acontecendo hoje. Sim ou não, irmão? Vamos ser sinceros aqui nessa noite. Quando alguém cai, a maioria vai lá levantar aquele que caiu? Então nós estamos fazendo a coisa errada. Alguma coisa precisa ser mudada. A maioria faz o que, ó? O que é isso aqui, irmão, ó? Aponta as falhas, né? Os defeitos. Quem lembra da passagem da mulher adúltera? Quem lembra? Jesus está ali escrevendo no chão, na areia com o dedo, sim ou não? De repente ele olha para ela: cadê os seus acusadores? Porque antes ele diz assim: quem não tem pecado, ou seja, quem não tem falhas, atira a primeira pedra. E quando Jesus levanta: cadê os seus acusadores? Não tem ninguém não. Ué, mas não eram todos santarrões? Não eram todos perfeitos? Vai, e ele manda ela embora, sim ou não? Então Jesus, em toda a história bíblica, ele mostra para nós que um dos requisitos do caráter cristão é praticar a misericórdia. E o que o Senhor está dizendo para nós neste dia, nesta noite, para que sejamos misericordiosos, assim como Jesus nos ensinou na parábola do bom samaritano. Passaram de largo
e o homem ali caído, machucado, ferido. É a mesma coisa de olhar alguém e dizer assim: esse aí não tem jeito não, vai embora. De vez em quando eu tenho que fazer alguns serviços ali na rua, no banco, alguma coisa assim, e sempre você encontra alguém desse jeito. E eu encontrei alguém essa semana que já foi um pregador da palavra. E conversando com ele, e ele falava a Bíblia como ela é, mas que precisa de misericórdia, que precisa do socorro de Deus. Nós não precisamos, você que está em casa, aprenda conosco, não precisamos de nenhum dedo apontando as nossas falhas, não precisamos de ninguém apontando os nossos defeitos, mas precisamos de alguém que abrace a causa junto conosco. Aleluia. Outra característica é ter o coração puro. Mateus 5 e o versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, nas Sagradas Escrituras, o coração representa a personalidade. Dentro do texto, a Bíblia fala para nós, quem vai ler, Salmo 15, verso 2, quem achar pode ler, que o coração é o centro das emoções humanas. Leia para nós. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Eu sou o pastor dessa igreja por misericórdia do Senhor, mas eu não conheço o coração de ninguém aqui. Mas Jesus conhece. E Ele sabe também quando alguém pode praticar atos de bondade e não pratica. Então o Senhor está pedindo para nós ter um coração puro. Por isso a Bíblia afirma que o Senhor, Ele procura corações para morar. Ele conhece o coração de cada um. Leia para nós, por favor, Salmo 139, verso 23. Salmo 139, verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e reconhece os meus pensamentos. Provérbios 21 e 2. Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor ponderará os corações. O Senhor ponderará os corações. Quando nós vemos dentro do texto sagrado o Senhor Jesus repreendendo os fariseus, Jesus aqui está mostrando como a pureza no coração do homem é necessário. E nós vemos até o texto bíblico comparando como uma criança. Quem não se tornar como uma criança, dificilmente chegará no céu, sim ou não? Porque a criança, ela briga aqui, daqui 2 minutos, 30 segundos, já está abraçando a outra. Não guarda no coração rancor, não guarda no coração maldade. Então a Bíblia fala para nós se comparar como que uma criança. Quando Cristo repreende os fariseus, Ele está mostrando como a pureza interior do coração é necessário. Ele os acusou de ser semelhante a quê? Sepulcro caiado. Está registrado em Mateus 23, 27. Então, o Senhor, que conhece os nossos pensamentos, Filipenses 4 e 8, as nossas motivações, ações cotidianas, diárias, 1 Coríntios 4 e 5, manifestará em seu santo e justo julgamento cada uma das nossas ações.
Quando alguém bater no teu portão pedindo um prato de alimento, não julgue. Quando alguém te pedir um favor, não julgue. Quando alguém falar com você que está se sentindo de tal maneira, não julgue. Porque o Senhor não nos chamou para sermos juízes, o Senhor nos chamou para sermos abençoadores de almas, abençoadores de vida. O Senhor nos chamou para sermos geradores de milagres. Urabai, assurabadarabagai. Deixa o julgamento para Deus. Aleluia, oh glória. Então nós também agora em sexto lugar precisamos ser pacificador. Versículo 9 do capítulo 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então nós fomos conclamados a seguir a paz na medida do possível e ter paz com todos os homens. Quem vai ler para nós? Romanos 12 e 18. Outro leia. 1 Pedro 3 e 11. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. 1 Pedro 3 e 11. Espera aí. A Bíblia está falando para mim ter paz só com quem tem dinheiro? Não. Só com quem é bonito? Ter paz com todos os homens. Agora 1 Pedro 3 e 11. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz. Afasta do mal e faz o bem. Busque a paz e a siga. Busque a paz e a siga. Agora isso aqui é fundamental, eu não ia deixar passar em branco. Os irmãos já sabem decor. Quem vai ler? Hebreus 12, 14. Você vai ler ou quer que eu fale aqui? Leia, eu quero que você leia. Hebreus 12, 14. Isso daí tem que estar na tábua do nosso coração. E a santificação. Começa de novo que falhou o microfone. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou sentar perto da irmã fulana porque ela se veste bem. Aquela ali que se veste mal, eu quero sentar longe dela. Tá certo isso? Tá certo isso, irmão? Eu vou conversar com o irmão fulano porque ele tem uma boa posição na sociedade. Aquele outro lá não, ele ganha mal, se veste mal. Eu não quero nem olhar para a cara dele. Tá certo isso, irmão? O que a Bíblia está falando? Seguir a paz sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se eu quero ver o Senhor, eu preciso ter paz com grandes e pequenos, brancos e amarelos, negros ou pardos, ricos e pobres, pastor, presidente, diácono, aquele que cuida do pátio, regente, líder, coral, aquele que canta no coral, que toca na igreja. Eu preciso ter comunhão com todos. Se não estiver nesse versículo, não serve para ir para o céu. Se não estiver nesse texto, não vai para o céu. O que eu devo fazer, pastor? Eu preciso começar a pensar em liberar o perdão para alguém. Orabai, assuricandarabagaai. 1 Coríntios 7, 15. 1 Coríntios 7 e 15. Já vamos passar para a segunda parte. Isso aqui é só a introdução. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou nós para a paz. Você entendeu esse texto aí, irmão, que foi lido? Quem entendeu? Fala para mim. Eu preciso ter paz só com os crentes? Eu preciso ter paz só com quem está dentro da igreja? Lá na empresa tem muita gente que não é crente. Eu vou esmurrar ele, eu vou bater nele? Não. Por quê?
Lembra que eu disse aqui já um culto atrás? Tudo que fizerem com você, não revide, mas pense o que Jesus faria no seu lugar. Então, o Sermão do Monte, para nós resumirmos, passar para a segunda parte, contém as características. O Sermão do Monte contém o código do reino de Deus. É isso que Jesus estava ensinando. Vamos repetir, quem marcou aí? Vamos lá. Eu preciso ser humilde. Segundo, eu preciso ter mansidão. Terceiro, fome e sede de justiça. Quarto, praticar misericórdia. Quinto, ter o coração puro. E em sexto lugar, ser pacificador. Quem entendeu, diga amém. Quando nós lemos agora em Gálatas, fala sobre o fruto e a ministração do Espírito Santo. Isso aqui é tremendo, irmão. Somente através do fruto do Espírito é que o homem pode ser transformado segundo a imagem de Cristo Jesus. Conforme Paulo escreve na carta de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nós entendemos que esse fruto é o oposto às obras da carne, porque a Bíblia fala que quem anda na carne não pode agradar o Senhor. Os irmãos entenderam? As obras da carne são produtos da concupiscência humana. Porém, o fruto desenvolve-se naturalmente na vida do crente que permanece em Cristo. João capítulo 15, do versículo 1 ao 5. Então a Bíblia fala sobre, primeiro, o amor. O amor é uma das grandes virtudes do fruto do Espírito. Ele expressa a bendita natureza de Deus, porque o próprio Deus, ele é amor. O próprio Deus, ele é amor. Então ele expressa a natureza do amor. Quem vai ler para mim? 1 João 4 e 8. João, não é o Evangelho de João, 1 João 4 e 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a primeira ou o primeiro fruto do Espírito é a prática do amor. Assim, os crentes devem amar incondicionalmente o seu irmão. Eita, que palavra difícil para alguns, né? Amar o seu irmão. Ele não prega bonito, mas Jesus está dizendo, ama ele a si mesmo. Não louva bonito, mas Jesus está dizendo, ele não canta e não louva, ama ele assim também. Ele não sabe ler direito, mas Jesus está dizendo, ama ele do jeito que ele é. Ele vai para a igreja de chinelinho de dedo, ama ele a si mesmo. Ele vai todo culto com a mesma roupa, ama ele a si mesmo. Porque o Senhor está dizendo, amar incondicionalmente o seu próximo, quer dizer, eu vou amar ele indiscutivelmente, se ele está acima de mim ou se ele está abaixo, se ele está à minha direita ou à minha esquerda, eu preciso amar, porque é um mandamento de Deus. Romanos 12, 10, quem vai ler? Romanos 12, versículo 10. Outro leia 1 João 4 e 11. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 1 João 4 e 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Eu estava orando há mais ou menos uns 4 para 5 anos atrás, precisamente à meia-noite. E era um diálogo meu com Deus. E nesse diálogo eu perguntava para Deus o porquê de tudo isso que estava acontecendo.
E Deus falou nitidamente ao meu ouvido e ao meu coração: tudo isso que está acontecendo é a falta do amor. A falta do amor deixa as pessoas iradas. A falta de amor deixa as pessoas depressivas. A falta do amor deixa pessoas sem perdão. Quem não tem amor não consegue perdoar, irmão. Porque muitos estão sem dormir a noite inteira, porque está irado, coração cheio de coisas ruins, por falta de liberar o perdão. Aquela pessoa não come mais, não dorme mais, não tem paz, porque não libera o perdão, falta de amor. Segundo, eu preciso ter gozo, ou seja, alegria. E a alegria, ela sobrepuja a compreensão humana. Por quê? Porque independe da circunstância, ele procede do coração de Deus para o coração do crente. Vou repetir: a alegria vem do coração de Deus para o teu e o meu coração. Quem vai ler para nós? Salmo 51, verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. João 15 e 11. João 15 e 11. Nós estamos falando sobre o gozo, que é a tradução alegria. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja contemplado. A minha alegria permaneça em vós. Os irmãos entenderam? Como está o teu coração, irmão? Cheio de alegria? Alegria de Jesus? Alegria do Espírito? Alegria do céu? Aquela pessoa que nada abala ele, nada tira do sério. Pode o mundo estar desabando, ele está dando glória a Deus e aleluia. Está difícil achar crente assim, irmão? Fale, pode falar. Por que tudo isso, irmãos? Porque o coração está cheio de muitas coisas, e essas muitas coisas estão ocupando o lugar da alegria. O coração está cheio de muitas coisas, e essas muitas coisas estão ocupando o lugar do perdão. Como diz um pastor nosso, isso é sério. É muito sério, irmão. O coração do ser humano está cheio de muitas ambições, e essas ambições têm tomado a alegria, o lugar da alegria, da fé, da esperança, do gozo. Olhe com o coração como se fossem uns gomos de uma tangerina. E ali no coração está o lugarzinho do amor, o lugarzinho da fé, o lugarzinho da esperança, o lugarzinho do perdão. Mas você olha e você não vê mais isso, porque está cheio de tantas outras coisas. E nós aprendemos aqui, e já foi lido, que o coração é o centro de todas as emoções. Então eu preciso ter alegria. Em meio a muitas crises, em meio a muitas guerras espirituais, ainda cabe espaço para a alegria de Deus. Terceiro, a paz. A paz que consiste em um estado de graça proporcional. E essa paz, ela traz comunhão. Sabe aquela pessoa irritada? Não gosta de ficar perto de ninguém, não gosta de falar com ninguém,
Não gosta de receber telefonema de ninguém, visita de ninguém, não quer ver ninguém. É falta de paz. E a paz, ela traz um estado de comunhão com Deus. Está dando para entender, irmão? A paz, ela proporciona comunhão com Deus. A paz, ela proporciona harmonia nas relações pessoais. Ouça bem, você que está assistindo também na internet, eu preciso ter paz com meu irmão, harmonia com os meus irmãos, até quando eu morrer. Sabe por quê? Fala assim, por quê, pastor? Não, mais animado. Por quê, pastor? Quando alguém morre, precisa de pelo menos 4 pessoas para carregar o caixão desse alguém. Pelo menos 4. E se você não tiver uma harmonia, uma paz, ninguém vai querer ir nem no seu velório, quanto menos carregar o teu caixão. Aleluia ou não aleluia? Então eu preciso ter paz, eu preciso ter harmonia, porque ela advém do perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, da consequente transformação de Cristo em mim. Eu não posso dizer que sou imagem e semelhança de Deus, que sou a feição do próprio Cristo, se eu não tenho paz, eu não tenho harmonia. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Arabaia suribicanda arabagai. Quem vai ler para nós? Colossenses capítulo 1, versículo 20. Outro leia Romanos 15, 33. Colossenses 1 e 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele conciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então a paz concilia todas as coisas. Para que existe, quem sabe aqui o que é a ONU? Organizações de Nações Unidas que não tem funcionado muito bem. É para fazer o tratamento de paz. E quando começa algum barulho, o presidente de todo o país tem que mandar alguém ali, um representante de cada país, para que não vire tumulto, para que não vire guerra. E o nosso agente, ouça bem, ele vem para nos trazer paz, que é o Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo. E quando ele encontra o coração de alguém bloqueado, ele volta, irmão, ele vai embora. Porque o Espírito Santo, ele não entra em uma casa de qualquer jeito. Ele não é enxerido, metido a besta. O Espírito Santo entra onde ele é bem-vindo. Então, quando eu olho para alguém e vejo algumas coisas anormais, é falta de paz, é falta de comunhão, é falta do Espírito de Deus. Em quarto lugar, a longanimidade, que é um atributo do caráter de Deus. Através da longanimidade, o Senhor tem sido paciente com o homem. E como tem, hein, irmãos? Como Deus tem sido paciente com o homem. Se fosse eu, já dava logo um cascudo e falava, você vai aprender o caminho certo ou quer que eu te dou um esfregão? Mas Deus não, eu não sou Deus. Deus tem sido paciente, Deus tem sido longânimo. Então a longanimidade, ela faz parte do atributo, do caráter de Deus. Principalmente Deus tem sido paciente, ouça bem, com aqueles que praticam o mal, com aqueles que praticam a iniquidade. E quando ele quer falar, ele ainda fala, meu filho, minha filha, eu te perdoo, eu te amo, eu ainda tenho um conserto contigo. Olha como Deus é paciente com o homem.
E usa alguém para falar: aceita-me, aceita-me, porque eu te perdoo. E o homem tem se fingido de surdo e não quer entrar pelo caminho da longanimidade. Estou falando alguma coisa errada aqui? Então, a benignidade também está intimidade ligada à sinceridade e ao respeito. Então, eu preciso ser longâmino, eu preciso ser bondoso, eu preciso ter em mim a benignidade. Por quê? É impossível alguém ser benigno e não ser misericordioso. Eu posso ser bondoso, eu posso ser longânimo, mas eu também preciso ser misericordioso. Em sexto lugar, para nós ganhar tempo, fidelidade. Este também é um dos frutos do Espírito. Fidelidade está relacionada à lealdade, está relacionada à confiabilidade. Assim como Deus é fiel para conosco, eu preciso ser fiel a Ele. Nós pedimos tanto para Deus, queremos tanto de Deus, mas será que nós temos sido fiel a Ele? Os irmãos estão aí? Amém, irmãos? Eu quero que Deus me abençoe, abre portas, seja fiel a mim, mas e eu? Estou sendo fiel a Ele? Então, a fidelidade também é um dos frutos do Espírito. E o que Deus espera que os seus filhos também seja fiel aos seus relacionamentos. Quem vai ler? 1 Coríntios 4:2. Já estamos terminando, tá, irmãos? 1 Coríntios 4:2. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Aleluia. Para mim ser despenseiro de Cristo, eu preciso ser fiel. Em oitavo lugar, temperança. A Bíblia fala da temperança. O que é ser uma pessoa temperada? É ter domínio de si próprio. Os desejos, as paixões, os apetites e o temperamento devem ser controlados de forma consciente. Quem lê para mim, por favor? Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição, a desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Então eu preciso ser uma pessoa de domínio próprio, eu não posso ser avarento, não posso ser cobiçosos, eu preciso ser temperado, ou seja, eu preciso dominar os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas paixões. Então, quando eu falo aqui que nós lemos o texto aí, quem lembra o texto que nós lemos? Qual foi o texto que nós lemos, irmãos? Gálatas, que fala sobre os frutos do Espírito. Então, fruto do Espírito também é o caráter de Cristo produzido em mim. O caráter de Cristo produzido em nós. Deu para entender, irmãos? Deu para entender? As palavras, os atos, a pessoa de Jesus é o modelo ideal. Repito, Jesus é o modelo ideal de conduta para a minha e para a tua vida. Eu leio algumas histórias de grandes heróis e eu acho fascinante, mas nenhuma história é mais bonita e linda do que a de Jesus. Nenhum é maior herói do que Jesus. Ele é o meu herói. Ele é o nosso Jesus. Orai, assuri, andarai. Então, discípulo de Cristo deve revestir-se das qualidades santa e justa do meu e do teu Jesus, com a intenção de cumprir o propósito de Deus em nós. Quem pode dizer amém? Amém. E a Bíblia fala: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, Mateus 3:8.
João 15, do 1 ao 16, Jesus aqui ele deixa claro e enfatizado este princípio, e Jesus deixa bem claro aos seus seguidores, para darem fruto exuberante para Deus, necessário é que antes que cresçam em Cristo, e nisso perseverem seguindo os ensinos da palavra de Deus, boas condições de crescimento, desenvolvimento da planta no reino vegetal, sem esquecer da boa saúde das sementes, do meio ambiente ideal, da limpeza, que são elementos indispensáveis para a boa frutificação. Eu quero dizer para nós nesta noite, Jesus é o jardineiro fiel, que tem cuidado de toda a plantação do jardim dele, e aquele que não produz bom fruto é cortado, lançado no fogo. Oh, glória a Deus! Eu não posso me satisfazer, irmão. Se a situação não está boa, eu não posso ficar acomodado dizendo não. Do jeito que está bom. Se está ruim, pode melhorar, irmão. Alguma coisa precisa ser mudado, e precisa começar a mudar em mim. As coisas estão ruins, mas precisam mudar em mim primeiro, para que eu possa influenciar aquele que está em minha volta. Quem pode dizer um glória a Deus? Aleluia. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Estes novos ingredientes, ou gomos do fruto do Espírito, nos ensina hoje que eu preciso ser amoroso. Eu preciso ser um crente amoroso. Eu preciso ser um crente alegre. Eu preciso ser crente pacífico, benigno, bondoso, fiel, manso, temperado. Oh, glória a Deus! É isso que nós devemos ser, irmão. Parecido com Cristo Jesus. Parecido com Cristo Jesus. Hoje estão querendo trazer o mundo para dentro da igreja, para que dentro da igreja fique mais fácil as coisas. Não, está errado, irmão. É a igreja que tem que ir para o mundo e dizer: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo ainda transforma, liberta, batiza, está voltando. Estão querendo disturbar a palavra de Deus, bagunçar a noiva de Cristo, mudar a palavra que Jesus deixou, mudar as escrituras. É mais fácil querer mudar as escrituras do que mudar em si próprio. É mais fácil querer mudar as leis do Senhor do que mudar o caráter. Não, o Senhor está dizendo: muda primeiro o teu caráter, seja crente de verdade. Urabachuricandarabahaya. Se o mundo está vivendo um colapso, não é a culpa de Jesus, não é a culpa da igreja, não é a culpa da palavra, é a culpa daqueles que não têm em si próprio os frutos do Espírito e não querem mais se parecer com Jesus. Não querem mais se parecer com Jesus, estão negando Jesus. Fique de pé, nós vamos orar. Irmão Marcelo, pode encerrar a transmissão. Queremos agradecer os irmãos que esteve conosco até agora. Que Deus continue abençoando. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.